Oh, glória. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 16. Enquanto você procura, quero agradecer, louvar a Deus por essa oportunidade, por mais uma vez em estar aqui na sede, congregando e ministrando também a palavra. Que Deus abençoe ao nosso querido pastor Eliezer, pastora Grazi, que Deus continue fortalecendo, abençoando em todas as áreas, todos os obreiros também, que sempre nos recebem com muito carinho. Que Deus abençoe cada um, toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Muito feliz por essa noite, tenho certeza que até o final desse culto, muito mais o Senhor vai falar conosco. Amém, meus irmãos? 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 11. Assim diz o texto sagrado. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta um menor. E eis que apacentava as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele, o trouxe, era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou. Repita comigo: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Feche os olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade de estar na tua casa. Eu recebi a oração, Pai, da pastora, da igreja. Mas uma vez mais eu peço ao Senhor, toma a minha mente, o meu coração, me possua com as tuas revelações, ó Pai, e que o Senhor possa falar conosco de uma forma poderosa por intermédio da tua palavra. Que esta palavra venha a ser, meu Pai, cravada no coração dos meus irmãos. Que o Senhor possa libertar, curar, transformar, avivar, Senhor, por intermédio desta palavra. É o que nós te pedimos para a tua honra e para a tua glória. Amém. Você pode se assentar, acomodar a sua Bíblia e vamos aplaudir o Senhor com alegria, gente, pela palavra. O povo do glória a Deus veio adorar Jesus hoje? Ô glória. Eu também não estou muito bom da voz não, mas Jesus vai capacitar o vaso, eu creio. Queridos, ontem pela madrugada, estava eu conversando com o pastor Eliezer, e ele pediu para mim estar aqui, ministrando a palavra, e eu perguntei para ele: pastor, eu sei que o senhor, juntamente com a pastora, ministrou em muitas quartas-feiras a respeito do Espírito Santo. Aí eu falei: pastor, fala para mim pelo menos aí alguns textos que vocês ministraram, algumas coisas que vocês falaram, para mim pegar um caminho diferente, né? Para trazer algo novo para a igreja. Aí o pastor foi falando tudo aquilo que ele ministrou junto com a pastora. Aí eu falei: obrigado, pastor, porque não sobrou nada pelo jeito, né? O senhor ajudou nada, pastor. Eu falei: amém, pastor, vou dar um jeito aqui, eu vou orar a Jesus. Ele foi falamos disso, falamos daquilo. Eu falei assim: Jesus amado, sobrou nada, mas Jesus é bom, e Jesus nos direcionou a uma mensagem muito abençoada que fala do Espírito Santo. Queridos, olhando para esse texto sagrado que ora lemos, a gente logo observa que é um texto muito, mas muito conhecido, e muitos do que aqui estão, tenho certeza que já ouviu alguma mensagem dentro desse texto, revelações dentro desse texto, que fala da história de Davi, do início da história de Davi. Por ser muito conhecido, o Senhor me deu esse desafio hoje de transmitir uma mensagem no último elo da conferência do Espírito Santo. O Senhor me deu esse desafio de extrair algumas revelações dentro desse texto, mesmo sendo um texto muito conhecido. Eu sei que a pastora ministrou muito
dentro dessa temática, talvez dentro dos evangelhos, Atos dos Apóstolos. E eu falei, Senhor, me leva para outro caminho, para falar também do Teu Espírito. E o Senhor me leva na antiga aliança, dentro desse texto conhecido. E olhando para esse texto conhecido, quando você logo observa a narrativa do verso 11, logo você começa a entender que a história de alguém improvável vai começar a aparecer, a história de alguém que era o menor da sua casa começa a aparecer. E diante disso, o verso 11 vai dizer assim: disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor. Se nós olharmos para esse verso de número 11, a gente consegue enxergar alguém que mediante a sua vida se destacou no secreto, se destacou no oculto, sem ninguém estar vendo. Olhando para esse verso de número 11, a gente aprende que outras pessoas, os irmãos de Davi, apareceram na frente de Davi. E todos conhecem a história. O Senhor disse, esse não, esse não, esse não. Passam-se os 7 filhos de Jessé. Passam Eliabe, Abinadab, Samar, os 7 filhos de Jessé. E o Senhor vai dizer para Samuel, nenhum desses eu escolhi para ser rei. Nenhum desses é o meu escolhido. Aí olhando para o verso 11, uma pergunta foi lançada, acabaram-se os jovens? Não, ainda tem o menor. Olhando para o verso 11, eu logo aprendo que na história, quem apresenta os irmãos de Davi é Jessé. Mas dentro da mesma história, quem apresenta Davi é o próprio Deus. Vou falar de novo. Olhando para a história, quem vai apresentar aos irmãos de Davi é Jessé. Mas quem vai apresentar a Davi vai ser o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu venho dizer algo para a igreja. O Senhor, Ele sabe muito bem a quem escolhe. O Senhor sabe muito bem a quem chama. O Senhor é um Deus que contempla o secreto de todas as pessoas. O Senhor é um Deus que conhece o coração daqueles que estão nesta casa de oração. O Senhor é um Deus que conhece o teu deitar, o teu levantar. O Senhor é um Deus que conhece aquilo que você pensa. O Senhor conhece o teu caminhar, aquilo que você faz todos os dias. O Senhor também conhece quais são os seus planos, os seus projetos na presença dEle. E o texto vai falar que alguns dos irmãos de Davi apareceram perante Samuel, mas o Senhor disse não para eles. Por quê? Porque o Senhor não está à procura de quem está à procura de trono. O Senhor está à procura daqueles que estão à procura da presença dEle. Oh, glória ao nome santo do Senhor. E um homem, por nome Davi, um jovem, ruivo, pensa no homem, num jovem que se destacou diante do Senhor. Ele por se destacar diante do Senhor. O próprio Samuel vai dizer, manda chamá-lo. Por quê, pastor? Porque o homem pode até esquecer, mas Deus jamais se esquecerá dos seus. Vou falar mais uma vez para o Glória aumentar. Não importa se o homem te esqueceu, o que importa para mim e para você é que Deus jamais se esquecerá dos seus. Eu não sei para quem que é esse versículo, mas eu sinto dizer para alguém, Isaías 49:15. Pode-se uma mulher se esquecer do filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre. Ainda que essa mãe vier a se esquecer, assim diz o Senhor, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Aponta o dedo de profeta para esse crente e fala assim, o Senhor jamais vai se esquecer de ti. Agora fala para o outro, o Senhor jamais vai se esquecer de ti. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Então eu estou me adiantando, porque a gente conhece muito dessa história. Samuel manda chamar Davi. Davi se apresenta no meio dos seus irmãos. E quando Davi se apresenta no meio dos seus irmãos,
Olha o que diz o verso de número 12, a parte B. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Verso 12. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Olhe para cá. Olha que interessante. Conhecemos um pouco da história de Davi. Davi foi escolhido por Deus para ser rei. Só que é interessante que quando chamam a Davi, e Davi agora está perante os seus irmãos, perante ao seu pai Jessé, uma voz vem para Samuel. E essa voz fala para Samuel: é para ungir esse aí, porque é esse que eu tenho escolhido. E diante desse ungir a Davi, o Senhor falou comigo nessa tarde: o que, pastor Douglas? Aqui a história de Davi, ela começa a ser revelada. Por quê? Porque o que promoveu Davi, na verdade, foi o oculto, foi o secreto. Mas agora, no verso de número 12, na parte B, a história de Davi começa a ser revelada. Deixa eu aplicar algo para a igreja hoje. Nem todos conhecem as suas lágrimas, nem todos conhecem a tua dor, nem todos contemplam você no momento de solidão, nem todos te enxergam no meio daquele vento, no meio daquela prova, no meio daquela angústia, no meio daquela tristeza. Mas guarda isso, na hora certa, o teu nome vai aparecer na história. E se tem alguém achando que o teu nome vai aparecer na história no que refere vergonha, vão cair por terra. Por quê? Porque alguém vai olhar para você e vai enxergar o quanto você foi importante diante de Deus. Eu estou pregando para alguém que tem secreto. Eu estou pregando para alguém que adora no secreto. Eu estou pregando para alguém que ora no secreto. Eu estou pregando para alguém que vai para o monte no secreto. Eu estou pregando para alguém que serve a Deus no secreto. Te prepara, igreja, porque é chegado o tempo de exaltação sobre a sua vida. Eu prego para pessoas que têm secreto. E eu sei que foi aplicado muito sobre o Espírito do Senhor nessas quartas-feiras. E eu quero ser objetivo para poder chegar onde eu quero. A história de Davi agrada a Deus. Prova, pastor, prova. Aquilo que Davi era no secreto, mesmo sendo improvável, mesmo sendo menino, aproximava ele de Deus. Aproximava ele do propósito. E diante desta aproximação, a aproximação vai fazer Davi subir de nível. Guarda isso no seu coração. O meu secreto me aproxima de Deus, e a aproximação de Deus me faz subir de nível. Só dá para você subir de nível depois que você está bem próximo do Eterno, bem próximo de Deus. As pessoas acham que é só servir a Deus, é só vir para a igreja, é só participar de um culto. Não é tão fácil assim para receber porção do Espírito Santo. Não é tão fácil assim para que o Espírito Santo venha se apoderar de você. Não basta estar no culto, não basta vir à igreja. Basta você precisa ter um secreto com o Senhor. Por quê, pastor? O secreto te aproxima de Deus, mas a aproximação de Deus vai fazer você subir de nível. O que tem de gente dentro da igreja que até tem um secreto, mas ele não se aproxima tanto do Senhor, ele não consegue subir de nível. E aí quando eu entro nesse texto aqui que vai falar do Espírito Santo, o Espírito Santo nesse tempo está procurando pessoas para ele repousar sobre essas pessoas. Por quê? Quando ele repousar sobre essas pessoas vão acabar subindo de nível. O que mais o Senhor quer fazer com a igreja é fazer a igreja subir de nível. Deixa eu dizer algo para você: a igreja tem muitos membros que falam que são crentes, tem muitos pastores que falam que são pastores, mas o Senhor não está à procura de muitas igrejas. O Senhor está à procura daqueles que desejam subir de nível diante da presença dEle. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque esse mesmo é. Davi tinha um secreto diante de Deus, e esse secreto fez ele se aproximar de Deus. Enquanto o secreto de Davi aproximava Davi de Deus,
o secreto dos irmãos de Davi só o afastava de Deus. O secreto é que vai ou nos aproximar de Deus, ou nos afastar de Deus. O secreto dos irmãos de Davi, se você for ler a história, você vai ver que os irmãos estavam distantes do Deus Todo-Poderoso, por causa do secreto. O secreto de Davi aproximou Davi de Deus. E no que aproxima Davi de Deus, Deus resolve subir o nível de Davi. E aqui eu começo a pregar. Repita assim comigo assim: Davi se aproximou de Deus. E chegou um dia que Deus resolveu subir Davi de nível. Fala assim para o seu irmão assim: quer subir de nível? Se aproxime de Deus. Eu vou te dar 1 minuto para você se aproximar um pouquinho mais dele. Eu acho que dá para você se aproximar mais. Vamos lá? E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque esse mesmo é. Aqui é Deus olhando para Davi e dizendo para Davi: Davi, meu servo, meu filho, você se aproximou tanto de mim, que agora você vai subir de nível. Você vai subir de patamar diante da minha presença. Não será diante dos homens simplesmente. Será diante da minha presença. Prova, pastor, vou provar. Estamos aprendendo que o nosso secreto nos aproxima de Deus. E no que se aproximamos de Deus, a tendência é subir de nível. Tem gente que olha para mim e fala: ah, é pastor do Veloso. Irmão, pastor do Veloso. Pregar no altar é uma coisa, pregar numa casa é uma coisa, pregar numa praça é uma coisa, estudar a palavra é uma coisa. Agora você pastorear muita gente, pessoa raiz, homens de Deus, homens que têm 20 anos de crente, 10 anos de crente, pessoas que estão chegando agora, é uma mudança de nível. Por quê? Por causa do secreto, por causa da aproximação com Deus. E através dessa aproximação, a tendência é subir de nível. Eu lembro quando eu preguei a primeira vez aqui na Nova Jerusalém, era na João de Andrade. A forma de eu estar ministrando era uma forma. Hoje a forma de eu pregar, a forma de eu dar um discipulado é totalmente diferente. Por quê, pastor? Porque é isso que Deus quer fazer com a igreja, é isso que Deus quer fazer com os seus filhos. Deus quer fazer o povo subir de nível. Deus quer fazer o povo sair do raso. Deus quer fazer a igreja viver os dons espirituais. Deus quer fazer a igreja romper para ganhar almas para o Senhor. Deus quer fazer com que a igreja venha expulsar capetas de pessoas. Deus quer fazer com que a palavra venha curar, libertar e transformar pessoas. Fala assim para esse crente que está do seu lado. Fala assim: Deus te trouxe aqui para dizer para você: é noite de subir de nível. Quem recebe, quem está entendendo, para dar glória a Deus e aleluia. Oh, glória. Profeta, me dá mais um pouquinho de retorno, por favor, e um pouquinho mais de volume só. Está escrito: e disse o Senhor: levanta-te e unge, porque esse mesmo é. Aqui é alguém que agradava a Deus, e Deus agora vai fazer esse moço subir de nível. Aí o verso 13 diz assim: então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, repita comigo: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eu começo a pregar agora e já encerro. Preste atenção. Estamos numa quarta-feira de conferência do Espírito Santo. É o último elo. Eu sei que vocês aprenderam muito no que refere ao Espírito Santo. Isso aqui é só para complementar o que vocês já aprenderam. Por isso eu fui por outro caminho hoje, porque o pastor Eliezer, a pastora Graça, foi fominha e entregou tudo. Eu fui por outro caminho. E eu aqui achei o Espírito do Senhor.
Eu fui para um caminho diferente. Aí o texto fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Escute algo. A história vai nos dizer que Davi, ele vai derrotar um urso. Davi vai derrotar um leão. Só que você não vê mencionando o Espírito do Senhor. Davi derrota urso, Davi derrota leão. Você não vai ver a menção do Espírito do Senhor. É conferência do Espírito Santo. Eu quero aplicar só isso. Quando você vê Davi chegando num nível extremo de agradar a Deus, ao ponto de 7 passar na sua frente, o próprio Senhor vai dizer: nenhum desses manda chamar. Quando ele chegar, aí vai acontecer uma coisa. Quando Davi chega, o próprio Senhor vai dizer: é esse aí mesmo. Então peraí, se Davi é aquele Davi que agrada a Deus, derrota urso, derrota leão, agrada o Pai pela sua obediência, se ele é esse Davi com grandes prodígios, se ele é esse Davi que se destacou sem essa presença extraordinária do Espírito do Senhor, imagina o que vai acontecer após Davi receber essa porção do Espírito do Senhor. Eu não sei se você crê em palavra revelada, mas eu estou pregando para pessoas em que Deus vai fazer você subir de nível. Eu vou falar mais uma vez porque agora começa a pregar. O Senhor vai fazer essa igreja subir de nível. Tem quantas pessoas aqui? 300 pessoas. Prepara a pastora Grazi. Vai ser uma igreja para 1.000 crentes, para 3.000 crentes, para 5.000 crentes. Abriu uma igreja ontem no Teresa. Te prepara, Jerusalém. Vai ter igreja na Zona Norte. Vai ter igreja em Monte de... Oh, glória ao nome santo do Senhor. Eu prego para obreiros que estão sentados. Eu prego para obreiros que estão talvez tendo aparentemente poucas oportunidades. Não é que você está tendo poucas oportunidades, é que Deus está te preparando para você um dia. Oh, meu... Eu olho para a igreja hoje e vejo, espiritualmente falando, pessoas subindo de nível. Pastor, eu era funcionário, está preparado para abrir a sua empresa? Pastor, eu sempre fui liderado, está preparado para Deus te vocacionar para ser líder? Pastor, eu tenho um sonho de ser pastor. Se é diácono hoje, está preparado realmente para ser pastor? Então te prepara, igreja Nova Jerusalém, o nível da igreja vai subir. Pastor, mas como que o nível vai subir? O nível vai subir quando o seu nível de adoração também subir. Pastor, como que eu faço para subir de nível? Adora. Adora, 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 adora. Pastor, eu quero subir de nível. Então adora, então adora, então adora, então adora, então adora. Por que, pastor? Porque para subir o nível também tem que agradar a Deus de novo. Glória. Ó. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor, conferência, Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Pensa num subir de nível extraordinário. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eu tenho certeza que o dia que eu pisei lá no Veloso, que o pastor fez a oração, a partir de hoje vai ser pastor desta casa, eu sei que o Espírito do Senhor se apoderou. Porque se o Espírito do Senhor não tivesse se apoderado, não estaria de pé até o dia chamado hoje. E é isso que Deus quer fazer com a igreja. Davi derrota urso, Davi derrota leão. Só que agora, o negócio de Davi não é com urso e com leão. O negócio de Davi agora é com gigante. Você não pegou, deixa eu rasgar para você. Urso e leão você consegue matar, mas para derrubar gigante só com a presença do Espírito.
Vou falar mais uma vez, eu estou pregando a Bíblia, eu não vim falar heresia, estou na Bíblia. Davi derrota urso e derrota leão. Você não vê a menção do Espírito do Senhor, mas era Deus dizendo para Davi: o leão foi só uma preparação, o urso foi só uma preparação, agora tu vai subir de nível, teu negócio agora é derrubar gigante. Mas não dá para derrubar gigante na força do teu braço, não dá para derrubar gigante na força do teu outro braço. Para derrubar gigante tem que receber a porção do Espírito do Senhor. Só depois que Davi recebe esta presença gloriosa, chamada Espírito do Senhor, é que ele vai ter capacidade para derrotar gigantes. Urso e leão, muita gente pode ser capaz de derrotar, mas para derrubar Golias, irmão, só com o Espírito Santo. Vamos ser sinceros. Tem alguém muito alto aqui na igreja? Vem cá, disso. Vem cá, presbítero. Vem cá. Você é grandão, você é forte, varão. Essa careca sua brilhando, que maravilha, varão. Vem cá, profeta. Você é meu irmão. Fica aí. Perto do presbítero Edilson, vamos tipificar que ele é Golias. Olha isso. Te coloquei no vento hoje, né, profeta? Meu Jesus. Perto dele, irmão, eu sou uma andorinha. Eu sou um cadinho de gente. É um texto dizendo para mim e para você: Davi, eu vou subir você de nível. Eu vou levar você para o trono. Mas para chegar no trono, tem que derrotar o gigante. E para derrotar gigante, você não derrota sozinho. Você precisa derrotar o gigante com a presença do meu Espírito. Se eu olhar para o presbítero Edilson, tipificando que ele é um gigante, vamos ser sinceros, como é que eu vou derrubar o presbítero Edilson, irmão? Como que derruba Golias? Vamos ser sinceros, como que derruba Golias, irmão? É capaz de Golias fazer assim, ó. O Davi cai para trás. Davi só vai derrotar a Golias por causa da presença do Espírito Santo que habitava nele. Para Davi derrotar Golias, é só com esta presença. Então guarda isso, fica aí, presbítero. Não fica se gabando por algumas vitórias que você tem contemplado. Tem vitórias muito maiores te esperando. É Deus dizendo para a igreja Nova Jerusalém hoje: vamos sair do raso. Sabe por quê? Porque derrotar urso, derrotar leão, eu e você talvez todos os dias podemos até estar derrubando, mas o negócio hoje é subir de nível, é derrotar gigante. Para derrotar gigante tem que ser cheio da presença, tem que ser cheio do Espírito dele, tem que ser cheio da glória. Só quem está entendendo, joga as duas mãos para cima da glória. Você pode aplaudir Jesus na vida do presbítero aqui em nome de Jesus. Fala assim comigo bem alto, já estou finalizando. Fala assim: depois desta porção do Espírito do Senhor, Davi agora está em outro nível. O problema da igreja hoje é ter uma vida assim, ó, de se acomodar, sem procurar subir o nível. Esse ano eu sou um pastor, ano que vem eu tenho que estar melhor. Eu não posso andar para trás. Passar por luta, passar por prova, todo mundo passa, é normal. Mas o meu nível precisa aumentar. Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor diante do Eterno. O problema da igreja hoje é que não estão recebendo essa porção do Espírito de subir de nível. Como marido, a cada dia eu tenho que melhorar. Agora, sendo pai, a cada dia eu tenho que melhorar. Sendo liderado, a cada dia, melhorar. Como pregador, a cada dia, melhorar. Como pastor, a cada dia, melhorar. O problema hoje é que as pessoas não querem mais subir de nível
E se não conseguem subir de nível, não conseguem também derrubar gigantes. Às vezes a gente acha que estamos arrebentando. Mas se eu falar para você que tem coisas que a gente vai vencer, porque Deus já nos deu a capacidade de vencer. Mas tem coisas que estão nos esperando. E para alcançarmos esses níveis de vitória, só recebendo essa porção do Espírito do Senhor. Prova, pastor, prova. Depois que Davi recebe, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois que Davi recebe essa presença, olha o que diz o verso de número 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belelita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, sisudo em palavras, e de gentil presença. Repita comigo: Davi ainda não era homem de guerra. Fala assim: mas alguém enxergou ele como homem de guerra. Alguém vai olhar para Davi depois que ele recebe esta presença do Espírito do Senhor, e mesmo ele sem ter pegado uma espada, alguém vai olhar para ele e vai dizer: aí está o homem de guerra. Sabe por quê? Porque quando você recebe o Espírito do Senhor, o Senhor começa a revelar o seu amanhã. As suas qualidades do amanhã começam a aparecer. Tem qualidades que você nem sabe que tem, e Deus está louco para manifestar isso em você. Mas isso só vai começar a aparecer em você depois que você subir de nível. Então deixa eu dizer algo para a igreja em nome de Jesus. Se para subir de nível o segredo é se aproximar de Deus, Igreja Nova Jerusalém, que possamos ter essa igreja, que venhamos se aproximar ainda mais de Deus. Eu não quero acreditar que alguém faltou no culto hoje para assistir Corinthians e São Paulo. Não, eu não quero acreditar. Não dá para se tornar próximo de Deus deixando o culto de lado para assistir jogo. Não dá para ser próximo de Deus e deixar culto de lado para assistir novela. Mas se alguém veio para o culto nessa noite, é porque você está querendo se tornar mais próximo de Deus. Então te prepara, igreja, porque o teu nível em Deus também vai subir. Você está preparado para as qualidades começarem a aparecer? Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: nossa, eu não sabia que você pregava assim. Eu não sabia que você cantava assim. Eu não sabia que você tinha essa ideia, essa empresa, esse projeto. Guarda isso em nome de Jesus. O Senhor hoje está arrancando de dentro de mim, de dentro de você, as nossas qualidades, ô glória. Por que, pastor? Porque eu creio que existe uma presença do Espírito Santo do Senhor pairando sobre a igreja. E se o homem aqui achou essa qualidade de Davi, guarda isso. A minha qualidade e a sua qualidade, que é de Deus, vai começar a aparecer no meio da igreja. As nossas qualidades começam a ser reveladas. Esse é o primeiro tópico, depois que recebe a porção do Espírito do Senhor. Verso 23. E sucedia que quando o Espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia o alívio e se achava melhor. E o espírito mal se retirava dele. Depois que Davi recebe essa porção do Espírito do Senhor, as qualidades de Davi começam a ser manifestas. Segundo tópico, depois desta presença do Espírito do Senhor, Davi recebe a autoridade contra principados e potestades. Por mais que o espírito mal vinha da parte do Senhor, está escrito: espírito mal, potestade também trabalha com o espírito mal. O texto vai dizer que Davi, ele recebe autoridade contra o mal. Então deixa eu dizer algo para a igreja.
Só dá para expulsar capeta sendo cheio da presença do Espírito do Senhor. Só dá para ser usado em libertação sendo cheio da presença do Espírito do Senhor. Eu não sei se alguém crê nisso, mas deixa eu dizer logo para você: chega de pedir para pastor expulsar demônio. Chega de pedir para o pastor expulsar demônio. Deus te levantou para ser profeta naquele lugar. Receba hoje capacitação do céu para poder expulsar todo mal. Fala comigo bem alto: o que eu quero é subir de nível. Eu não aceito um demônio se manifestar no meio da igreja. Eu colocar a mão na cabeça da pessoa e aquele demônio não sai. Eu não aceito. Eu não aceito. Não tem como, não pode. Eu não aceito isso na minha vida. Está no texto. Davi vai tocar e o espírito mau vai sair da vida de Saul. Depois do Espírito do Senhor, Davi recebe capacitação. Davi recebe autoridade contra o mal. Está faltando autoridade na igreja. Está faltando autoridade no meio dos crentes. O que significa, pastor? A autoridade não é exercida simplesmente dentro da igreja. A autoridade é exercida lá fora. O problema é que nem todo mundo que está lá fora tem a presença do Espírito do Senhor. E ele consegue, talvez, focar no Espírito do Senhor dentro da igreja. Mas o Senhor está nos chamando nessa noite a viver a poderosa manifestação da glória dele contra principados e potestades. Levanta as duas mãos em cima em nome de Jesus. Eu profetizo a autoridade do céu sobre a sua vida. Eu profetizo que através da sua vida demônios vão bater em retirada. Eu profetizo que através da tua vida o vício vai sair do teu lar. Eu profetizo que através da tua vida o teu filho vai ser liberto. Eu profetizo que através da tua vida o teu marido vai ser liberto. Eu profetizo que através da tua vida o teu parente vai vir para a igreja, vai aceitar Jesus e vai glorificar o nome dele. Quem acredita nisso, aplauda Jesus bem forte. E aqui eu fecho. Davi recebe esse Espírito do Senhor. As qualidades de Davi vão começar a aparecer. Davi recebe autoridade contra o mal. E agora, eu vou ler o verso 4 e alguns versículos. Não preciso revelar esse texto. Depois que Davi recebe esta presença do Espírito do Senhor, a gente aprendeu dentro do texto que Davi, ele derrotava urso e leão. Só que agora o negócio de Davi é com o gigante. Para derrubar gigante, tem que ter essa presença do Espírito do Senhor. Nós precisamos deixar Deus se apoderar de nós. Porque o urso e o leão são as lutas do cotidiano no secreto. Essas lutas a gente até vai vencendo. O Senhor vai nos dando saúde, o Senhor vai nos dando graça, o Senhor vai dando livramento e a gente vai vencendo. Mas para derrotar gigante, para derrotar Golias, somente com a presença do Espírito do Senhor. Por isso que tem gente que não sobe nem de nível, nem para contar milagre, nem para contar as vitórias. Por quê? Porque as vitórias deles sempre são as vitórias do cotidiano. E Deus não quer somente essas vitórias. Deus quer que a igreja venha contar milagres, prodígios e maravilhas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Depois que Davi recebe esse Espírito do Senhor, que vai se apoderar dele, além das qualidades de Davi aparecer, além de receber autoridade sobre o mal, coisa que a igreja precisa entender, que nós temos autoridade contra o mal. O verso 4 do capítulo 17 vai dizer assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o seu peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Verso de número 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Verso 11. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu,
espantaram-se e temeram muito. Repita assim comigo assim: quem não tem o Espírito do Senhor se espanta e deixa o medo tomar conta. Fala assim: mas quem tem o Espírito do Senhor vai para cima. Eu não vim pregar difícil não, eu vim pregar fácil, eu também estou meio morto hoje. Ó, verso de número 26. Prova, pastor, prova. Olha a diferença do Davi que derrotava urso e leão. E olha a diferença do Davi que recebe essa porção do Espírito do Senhor. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha o que o Espírito do Senhor é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Aí Davi vai ser mais ousado. Verso 32, aqui eu fecho, vai dizer: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Eu posso ouvir glória a Deus por isso? Tem gente que não entende, né, a sua coragem. Tem gente que não entende a sua ousadia. Tem gente que não entende por que você não desiste. Sabe por quê? É porque você já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E todo mundo que tem essa porção do Espírito Santo vai pegando e dando glória. Não tem medo de gigantes, não tem medo de Golias, não tem medo de filisteu. Eu vou falar de novo. Quem já tem essa presença do Espírito do Senhor não arrega o pé para filisteu, não tem medo de Golias, não tem medo de gigante, não tem medo de urso, não tem medo de leão. Pelo contrário, maior é o Deus Todo-Poderoso na vida dele. Maior é o Deus Todo-Poderoso na vida dele. Levanta as duas mãos aí em cima, em nome de Jesus. Satanás está tentando tacar o terror na sua vida, mas guarda isso: nós somos mais fortes do que Satanás. Sabe por quê? Porque a questão não é a gente, a questão é quem está conosco. Vou falar de novo: a questão não é a igreja Nova Jerusalém, a questão é que Deus é da Nova Jerusalém. Eu fecho aqui. Eu duvido que se Davi tivesse sem essa porção do Espírito do Senhor, eu duvido que Davi ia falar: quem é esse? Ia nada, irmão. Ele não ia ter essa coragem toda, não. É isso que nós precisamos aplicar. Eu estou dentro da temática. Está aqui no texto. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aqui está a revelação do porquê Davi vai lutar contra gigante. Não é simplesmente querendo lutar contra gigante. O problema de muita gente é querer derrubar gigante sem ter a presença do Espírito do Senhor. Se for lutar contra Golias sem a presença do Espírito do Senhor, guarda isso: vai bater e vai cair. Por isso que tem muita gente envergonhando o Evangelho. Eu só posso comprar a briga que eu sei que eu tenho capacidade de vencê-la. Não importa se manifestou uma legião, uma mulher, um homem. O Senhor me deu autoridade contra principados e potestades. Você tem capacidade para guerrear aquela guerra. O problema é que tem gente lá fora que está pagando de pastor, pagando de pastora, pagando de missionária, pagando de missionário, pagando de palestrante, pagando disso, comprando briga dos outros. Eu quero ver quando o trem, eu quero só ver. Porque sem essa presença do Espírito do Senhor, sem essa confirmação do Espírito do Senhor, não tem como prevalecer. Eu preciso entender que só dá para mim vencer tendo Deus na minha vida.
A pior coisa é você dar murro em ponta de faca. Vai machucar. O segredo está aí. O segredo é deixar o Espírito do Senhor se apoderar de você. Levanta as duas mãos lá em cima. Que possamos ser essa igreja. Receba hoje o Espírito Santo do Senhor. Quem sabe você recebeu o Espírito para falar em línguas. Receba mais do Espírito Santo do Senhor. Eu não estou falando de mim, eu preguei para você a palavra. Eu vou liberar algumas palavras aqui. Quem crê vai pegando e vai recebendo. Receba mais do Espírito Santo do Senhor. Receba a capacitação do Espírito do Senhor. Receba a coragem do Espírito do Senhor. Receba a força do Espírito do Senhor. Receba a capacitação do Espírito. Só quem recebe, aplauda Jesus bem forte em nome de Jesus. Fechei a Bíblia e aqui encerro. Não começa não que eu vou longe, hein? Estou brincando. Que possamos ser essa igreja. Que não venhamos se contentar com algumas vitórias. Tem muita coisa boa para a gente ver na presença do Senhor ainda. Tem outros níveis para a gente chegar. Só que a gente só vai chegar nesses outros níveis depois que o Espírito do Senhor se apoderar de mim e de você. E para que esse Espírito do Senhor venha se apoderar de mim e de você, precisamos estar mais próximos do Senhor. Porque o meu secreto me aproxima de Deus. A minha aproximação de Deus é o que vai me fazer subir de nível. Que você possa ser essa pessoa na presença do Eterno. Que você foque em subir de nível, não para aparecer, mas subir de nível diante de Deus. Se torne um servo melhor, uma pessoa melhor. Que possamos entender que o Espírito Santo do Senhor está pairando no meio da igreja, procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu vou entregar aqui o microfone, fazendo um convite para alguém. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar a minha vida para o Senhor. E quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você começa a servir a Deus, você vai participar de um processo. Para eu estar aqui nesse altar pregando, eu tive que passar por muitas coisas. Isso nos prova que a cada dia na presença de Deus é uma nova porção. E para subirmos de nível em Deus, nós precisamos primeiro desejar subir de nível. A pessoa que não deseja subir de nível, ela não vai subir de nível. Não tem como ela subir de nível. Então a pessoa que não quer Cristo, não quer viver o Evangelho, não quer entregar sua vida para o Senhor, ela não vai conseguir viver a vida, uma vida reta diante do Senhor. Por quê? Porque ela não deu o primeiro passo. Não importa como esteja a sua vida. Eu preguei sobre um Davi que era improvável. E um Davi que se tornou rei de Israel. Tem alguém nessa noite que queira hoje abrir o coração para o Senhor, aceitar o Senhor, ou reconciliar com o Senhor. Você vai receber hoje o abraço do Espírito do Senhor. Ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar graça. E daqui a um tempo você vai estar em outro nível, com vestes novas. A sua fala vai ser diferente, as suas atitudes serão diferentes. Tem alguém nessa noite que quer voltar para Cristo, quer aceitar o Senhor ou quer reconciliar com Ele? Tem alguém? Se tiver, levante as suas mãos, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Tem